Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou. E agora, aproveitando que nessa semana teremos a última reunião do Copom em 2022, eu queria falar um pouquinho de Selic, Falar qual é a expectativa do mercado para essa reunião em particular e por que tem tanta gente falando de um possível aumento dos juros em 2023. Para começar esse vídeo, eu acho interessante voltar um pouquinho para trás. Se a gente voltasse 3 meses para o passado, a gente veria que a discussão da época era completamente diferente, Que de lá para cá o discurso mudou completamente. Em setembro, outubro de 2022, qual era o consenso do mercado? Que a gente já estava no fim do ciclo de alta dos juros. Se acreditava que a Selic ficaria nessa taxa de 13,75% até metade de 2023 e que no segundo, terceiro trimestre de 2023 a Selic começaria a cair. Era essa a discussão, que a Selic não ia mais aumentar e a grande questão era quando as quedas começariam a acontecer. Agora, não é mais isso que o mercado acredita que vai acontecer, O consenso do mercado mudou. O mercado começou a precificar um possível aumento dos juros em 2023, De novembro para cá, isso começou a ser considerado. A gente consegue ver isso, por exemplo, olhando para os contratos futuros de DI, que vencem em janeiro de 2024, que de novembro para cá, a taxa de negociação acabou aumentando muito, chegou até em 15%. Agora já caiu um pouco, foi para 14%, mas mesmo assim sinaliza que o mercado está considerando um possível aumento dos juros em 2023. E como isso é possível, Como pode um mercado, um ser onisciente, onipresente, que tudo sabe, tudo vê, mudar de opinião de forma tão radical e de forma tão rápida? Em outubro se falava que a taxa Selic seria mantida e queria cair em 2023. Agora se fala que a taxa Selic vai aumentar em 2023. Como isso é possível? Isso aconteceu porque das eleições para cá, as expectativas mudaram. Como assim? De novembro para cá, o mercado reparou que esse discurso mais populista do Lula, contrário à responsabilidade fiscal, contrário ao teto de gastos, favorável ao aumento de gastos do governo, favorável a uma expansão fiscal, não era simplesmente um discurso eleitoreiro. Agora, nesse período pós-eleições, o Lula chegou a intensificar esse discurso, inclusive. O que a gente viu de novembro para cá? PEC da transição, que assusta, um puta rombo no teto de gastos. Também vimos várias falas do Lula extremamente polêmicas, contrárias à responsabilidade fiscal, dando a entender que responsabilidade fiscal e responsabilidade social seriam coisas divergentes, quando não são. Para completar, a cereja do bolo, até agora a equipe econômica não foi definida. Inclusive os boatos, de que o Haddad estaria sendo considerado para ministro da Fazenda, aparentemente está cada vez mais possível de se tornar realidade. Isso assusta, os nomes cotados para os ministérios de forma geral, a gente consegue ver que é pura politicagem, não tem nenhuma questão técnica. E tudo isso aumenta muito a incerteza do que vai acontecer, Várias pontas soltas que ainda não foram definidas, vários discursos polêmicos em frente a essas pontas soltas. Obviamente o mercado ficou temeroso, acabou precificando o pior cenário. E qual é o pior cenário, Que a gente teria um puta furo no teto de gastos, o governo iria gastar pra caralho, O rombo seria muito grande, aumentaria a inflação e por causa disso a Selic teria que aumentar, Pra tentar controlar a situação inflacionária. Por causa disso que nas últimas semanas a bolsa caiu, a expectativa dos juros para 2023 acabou subindo, a curva de juros subiu. Então, ok, entendemos qual era a expectativa do mercado antes do período eleitoral, de que a Selic seria mantida e começaria a cair em 2023. Entendemos que essa expectativa mudou agora e por que isso aconteceu? É que agora começou-se a precificar um possível aumento da Selic em 2023 frente a um cenário de desrespeito fiscal. Ah, Mariana, então deixa eu ver se eu entendi. Agora a gente vai ter uma reunião do Copom no dia 6 e 7 de dezembro e o mercado está precificando uma subida dos juros em 2023, então a Selic vai subir agora? Não. Não. São coisas diferentes. Para essa reunião, na verdade, a reunião dessa semana, o consenso de mercado é que a Selic será mantida em 13,75%. É isso que a gente vê quando olha para os dados da B3 e do Boletim Focus, por exemplo. Eles mostram que o esperado pelo mercado para essa reunião é a manutenção da taxa Selic. E como isso é possível? Como que o mercado está precificando o aumento dos juros para 2023, mas não acredita que esse aumento vai acontecer agora em dezembro? Como que ele está falando que em 2023 a Selic aumenta, mas em dezembro ela será mantida? Porque o Banco Central disse. Via de regra, como é uma preocupação do Banco Central manter a estabilidade do mercado, ele fala o que ele vai fazer. Não tem muita dúvida com relação a isso. E o que foi dito? O Campos Neto já falou que se o fiscal não for respeitado, a taxa Selic se manterá alta por mais tempo, já falei isso aqui no canal. E ele já falou que existe a possibilidade de um aumento dos juros em 2023. Contudo, ele deixou bastante claro que a Selic só aumentará após a definição da PEC da transição. Após essas pontas soltas do governo, essa incerteza política,
diminuir. Ou seja, ele só vai aumentar os juros quando ele tiver uma noção clara do tamanho do rombo, né? Do tamanho real. Se ele aumentar os juros agora nessa reunião, ele vai estar indo contra o consenso do mercado e contra o que ele disse. Então, assim, não é o esperado. E aí, pessoalmente falando, né, o que eu vou dar mais atenção é ver na ata da reunião o que eles estão falando com relação à próxima reunião do Copom, né? Quais indicadores eles estão levando em consideração? O que eles vão falar com relação à meta inflacionária? Esse ano, 2022, a gente vai terminar acima da meta da inflação de 3,5% e acima do teto da meta de inflação de 5%. E o mercado já está precificando que 2023 vai ser a mesma coisa, né? Vamos terminar acima do teto e da meta, considerando uma meta para 2023 de 3,25%, o que daria um teto, né, de 4,75%. E considerando o que foi dito na ata, a gente também vai ter que acompanhar o que vai ser da PEC, né, exatamente como a PEC vai se desenrolar. Será que ela vai desidratar? Qual vai ser o tamanho do buraco? Será que ela vai ser realmente um furo de 4 anos? Ou isso vai reduzir? A gente tem que acompanhar tudo isso, porque isso vai acabar realmente influenciando no futuro da taxa Selic. Isso dito, como um possível aumento dos juros em 2023 impacta os nossos investimentos. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, né? Renda fixa, a velha questão da marcação a mercado, né? O aumento da taxa dos títulos vai fazer com que os títulos negociados anteriormente, né, que prometiam um retorno menor, passem a valer menos. Já tem alguns vídeos aqui no canal e no TikTok comentando sobre isso. Olhando para a bolsa, para a renda variável, o que poderia acontecer? O aumento dos juros, enfim, a expectativa de um aumento dos juros, acaba reprecificando os ativos de risco para baixo. E qual é a merda? A gente está falando de um cenário de aumento de juros e de aumento inflacionário. Então, os investimentos mais cíclicos, né, que dependem dessas variáveis macroeconômicas, que não conseguem se blindar disso, por exemplo, o varejo. Uma empresa varejista completamente dependente de juros e inflação. Mesmo se a empresa tiver uma estrutura foda pra caralho, ela vai ser influenciada por isso. Então, esses investimentos acabam sendo mais prejudicados. Mas, enfim, esses dois pontos com relação à marcação ao mercado e com relação à reprecificação de ativos de risco são duas coisas que já falei exaustivamente aqui no canal. O que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo? Que, além disso, o aumento dos juros pode prejudicar a nossa economia. E é muito importante a gente ter isso na cabeça, principalmente se vier num cenário inflacionário. O Brasil já é o país com o maior juro real do mundo. Por quê? Porque quando viu-se toda aquela expansão monetária da pandemia, somado com a quebra das cadeias produtivas, o Banco Central viu que ia dar merda, viu que a inflação ia acelerar. Então ele já aumentou a Selic bem cedo para evitar um descontrole inflacionário. Isso foi uma política econômica muito acertada, garantiu a nossa estabilidade econômica em 2022. Mas em 2023, isso pode começar a pesar. Quanto maior os juros, mais desaquecida a nossa economia fica. Você cria um desincentivo para empreender, para consumir. E se você não tem empreendimento e não tem consumo, você não tem crescimento econômico e não tem emprego. Até agora, apesar dessa taxa muito alta, a gente está conseguindo apresentar bons resultados, né? A gente teve crescimento econômico e o nosso desemprego está caindo. Mas isso tem muito a ver com conjuntura econômica. A gente conseguiu garantir um momento de estabilidade, enquanto o resto do mundo está extremamente instável. Agora, se o governo insistir numa política fiscal expansionista, enquanto o mundo inteiro está se retraindo, a nossa inflação acelerar, os nossos juros ficarem altos por mais tempo, podendo até aumentar, vai dar ruim. Vai impactar a nossa atividade econômica. Talvez não imediatamente, né? O aumento de gasto público dá uma falsa sensação de crescimento. Mas no longo prazo, inflação e juros altos é uma combinação fatal que já matou vários países. E a gente tem que ter isso na cabeça. Então o objetivo do vídeo foi esse. Dá um like se vocês gostaram, comenta o que vocês acharam, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.